Evangelho de João, capítulo 20. A palavra de Deus diz assim, vamos ler a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Amém. Amém. A ressurreição de Jesus. Esse é o tema central da nossa fé. Esse é um dos assuntos a respeito do qual eu e você precisamos nos demorar em meditar, em guardar essas coisas, esses eventos e a lembrança desses fatos em nossa mente, em nosso coração. O nosso encorajamento para o dia de hoje é que hoje à tarde você tire ali um tempinho para pensar demoradamente, atentamente a respeito desta obra maravilhosa de Deus. Jesus, entregue na cruz, crucificado, derramou o seu sangue por mim e por você, e entre a cruz e o sepulcro 3 dias se passaram, e diz o texto que nós acabamos de ler, que haviam se passado aqueles dias, e no primeiro dia da semana, no domingo, de madrugada, então, as mulheres, as últimas a deixarem a cena da crucificação, são as primeiras a chegarem na cena do túmulo, angustiadas, porque pensavam: como vamos abrir e remover aquela pedra e cuidar daquele corpo ali, já morto, passando os óleos aromáticos. Ao chegarem ali, elas então veem que a pedra já estava removida, e de tal ordem a relevância desse texto, e não são todos os textos e todos os relatos que se repetem nos 4 evangelhos. Alguns evangelhos repetem alguns relatos, mas esse relato, assim como a ceia, é um relato que aparece nos 4 evangelhos, cada um dando uma ênfase diferente. E no Evangelho de João, então, diz que as mulheres foram, depois retornaram,
falaram com os discípulos e foram 2 correndo. Um corria mais rápido, tinha um pace mais baixo, corria mais velozmente, e ele foi à frente. E sempre que João fala sobre esse personagem, que é ele mesmo, ele se refere como outro discípulo, ele não fala o nome dele. E foi Pedro. João vai correndo até a porta do sepulcro e para ali, depois Pedro vem chegando e completa, e entra e vê ali os lençóis enrolados, um no lugar ali correspondente à cabeça e outro no lugar correspondente aos pés, ali enrolados, mas havia ainda uma confusão na mente deles. E diz a palavra de Deus que os discípulos então voltaram outra vez para casa. A gente consegue entender que as mulheres foram, comunicaram que elas tinham visto a porta do sepulcro, a pedra removida, e elas voltaram depois de anunciar para os discípulos, elas voltaram e ficaram ali. E o Evangelho de João, esse o discípulo amado, aquele mais amoroso, mais afetuoso, ele dá um especial destaque que nenhum outro evangelho dá com tantos detalhes para essa personagem, para essa mulher, dentre as outras mulheres que estavam ali, que era Maria Madalena, aquela de quem haviam sido expulsos espíritos malignos, liberta pelo poder de Deus. E ela então, aquela que em primeira mão recebe formal e oficialmente a notícia a respeito da ressurreição. E ela se torna então a primeira testemunha. Nós estamos aqui na Igreja da Barra expondo o Evangelho de Atos, e em cada sermão apresentado pelos discípulos, em cada pregação que os apóstolos ali trazem para o povo, o problema não eram as curas, mas a dificuldade e a perseguição vinha porque eles traziam o tema da ressurreição de Jesus, do poder de Deus. Isso era o motivo pelo qual eles eram perseguidos, mas eles seguem anunciando, porque eles foram aqueles que receberam o Espírito Santo para que fossem testemunhas da ressurreição. E então, Maria Madalena é apresentada como essa primeira testemunha da ressurreição. Ninguém é testemunha daquilo que não viu, daquilo que não experimentou. A gente só é testemunha daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente realmente experimentou. E o chamado do Senhor para a minha e para a sua vida nessa manhã é que possamos ser testemunhas diante da maravilhosa notícia da ressurreição. Você possa dizer: eu não estou falando de um Jesus vivo que falaram a respeito de mim, que falaram e trouxeram essa notícia para a minha vida. Não, eu estou falando de um Jesus vivo que eu conheço, que eu vi, que eu experimento. O poder de Deus veio sobre a minha vida. Nós podemos ter um conhecimento de ordem apenas intelectual, racional e saber informar a respeito da ressurreição de Jesus, mas o chamado do Evangelho é para que a gente tenha o conhecimento da palavra de Deus e tenha o poder de Deus em nossas vidas, daqueles que falam: eu conheço, não de ouvir falar, mas os meus olhos veem, o meu coração caminha junto com Jesus e eu também sou testemunha dele. O título da nossa mensagem hoje é: qual é a sua ressurreição? Qual é a sua notícia? Qual é a sua reação a respeito da notícia da ressurreição? Como é que você reage diante disso? Isso faz diferença na nossa vida, na sua vida? Quando você escuta Jesus ressuscitou e Ele está vivo, isso de fato modifica a forma como você vive, as decisões que você toma, como você lida com os seus sentimentos, como você age e especialmente como você reage diante dos eventos que você não havia planejado, calculado, e especialmente aquelas coisas ruins e tristes que acontecem com a gente. Que relevância a notícia a respeito da ressurreição tem na sua vida? E Maria Madalena recebe um zoom, uma atenção aqui nesse texto, como aquela que recebeu essa notícia, como a primeira a receber essa notícia. E eu quero convidar você a olhar para o impacto que essa notícia teve na vida dela.
e pensar sobre o impacto que essa notícia tem na sua vida. Em primeiro lugar, a reação a respeito da notícia da ressurreição. Nós precisamos olhar que a notícia a respeito da ressurreição e da nova oportunidade começa com a consciência do sofrimento e da má notícia. Versículo número 11 diz: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Meus irmãos, o choro, a tristeza, o sofrimento, a angústia entraram na humanidade após a queda. O ser humano vivia em harmonia com Deus, com o outro ser humano, mas por conta da queda, o sofrimento, a morte entrou. E ele produz consequências, frutos na nossa vida, e o choro aponta para isso. Maria Madalena estava chorando porque ela via o poder da morte, o seu amado Salvador, aquele a quem ela havia servido durante o tempo do ministério de Jesus, jazia morto, é o que ela pensava, por isso ela chorava ali. E diz a palavra de Deus, Maria, no entanto, os discípulos voltaram, ela permaneceu ali chorando. E antes da boa notícia, precisamos nos lembrar da má notícia, do salário do pecado, que é a morte. Mas Jesus não morreu, não recebeu o salário do pecado dele, porque ele não tinha pecado, mas ele recebeu a consequência do meu e do seu pecado. E ele experimentou a morte por causa do nosso pecado, do meu pecado. Isso trouxe tristeza, isso trouxe angústia para a alma de Maria. Meu Salvador está morto. A esperança acabou. E é preciso ter essa consciência a respeito da má notícia. Nós vivemos num mundo de sofrimento por causa do pecado, por causa da morte. No final das contas, no encerrar do dia, o grande problema do ser humano não são questões políticas, não são questões relacionadas à educação, não são situações humanas, mas a questão fundamental, básica do coração é o pecado e as suas muitas manifestações em todas as áreas da nossa vida que precisa nos levar a chorar e a lamentar e a dizer: Deus, tem misericórdia da nossa vida. Maria Madalena, à porta do túmulo, chorava, expressando o sentimento do coração que precisa ser o nosso sentimento. Se olharmos para a cruz, para o sacrifício de Jesus, nós não nos quebrantarmos e nos entristecermos por causa do peso do meu pecado, se eu não tiver consciência da gravidade do meu pecado, não haverá boa notícia, ou a boa notícia não terá relevância alguma. Mas Maria Madalena, no entanto, estava à entrada do túmulo chorando. A primeira reação dela antes da ressurreição foi sofrer, foi chorar. E é por isso que a gente chora, porque a gente ainda parece ignorar em algumas situações o fato de Jesus ter ressuscitado e permanecer vivo. Diz a palavra de Deus ainda no versículo 11, na segunda parte, diz que enquanto ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E o segundo elemento para a gente pensar a respeito da notícia da ressurreição dessa manhã é que nós podemos e devemos louvar a Deus quando o nosso choro nos leva para mais fundo, para dentro do túmulo, para olhar para o nosso próprio coração, ter consciência da nossa vida, e nos leva a uma atitude de quebrantamento, de humilhação, de olhar para o túmulo do nosso coração que carrega as consequências, o rastro e o cheiro do pecado ainda, e ainda há morte em algumas áreas, e ainda há situações e áreas da nossa vida que precisam ser regeneradas, renovadas. Sim, nós já fomos salvos, mas enquanto nós vivemos nesse já salvos, mas ainda não completamente glorificados, enquanto estivermos nessa caminhada regularmente, precisamos olhar
para dentro do túmulo. Precisamos nos abaixar, nos quebrantar diante do Senhor e reconhecer: Deus, tem misericórdia. Eu não quero mais dar desculpa, mais justificativa. Eu não quero dizer que a culpa é do outro por causa do meu pecado. Eu não quero dizer a reação que eu tive foi causada pelo outro. Não, só saiu do túmulo, do meu coração, aquilo que já estava lá, aquele cheiro de morte. E que o nosso choro nos leve a esse lugar de quebrantamento, seja por causa do nosso pecado, seja por causa da consciência de que ainda estamos num processo de aperfeiçoamento e de santificação. Falando sobre o pecado, o salmista diz no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por meus constantes gemidos, todo dia. Mas o Senhor nos convida a nos quebrantarmos, a não fugirmos da tristeza e olharmos nos olhos dela e dizer: é verdade. A lembrarmos que o nosso coração ainda não está perfeito, mas há um Salvador que morreu por nós e que venceu a morte. E quando nós reconhecemos a nossa falha, a nossa imperfeição, o nosso pecado, começa então a madrugada escura a receber os primeiros raios de sol do dia, do sol da justiça, e dizer: há esperança. Para aquele que tem um coração orgulhoso, para aquele que tem um olhar altivo, e que acha que é o dono da sua própria vida, e que não precisa de nada, e que tem autonomia, para esse não haverá salvação, não haverá reconhecimento de pecado, não entrará nenhum homem, nenhuma mulher no céu que não tenha reconhecido: eu sou um pecador, eu preciso da graça de Deus, eu não dou conta de salvar a mim mesmo, eu não dou conta de salvar a minha família, eu não dou conta de mudar a minha própria natureza, eu preciso olhar e me quebrantar diante do Senhor, olhar para dentro do túmulo do meu coração e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E louvado seja o nome do Senhor por aquele que o Senhor conduz às lágrimas de quebrantamento. Segundo aos Coríntios 7:10 diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Que o Senhor nos ajude e nos conduza a essa tristeza por causa do nosso pecado, da nossa falha, por causa da consequência da morte da nossa vida, e que Ele nos conduza da cruz para o túmulo vazio. Versículo 12, segue a palavra de Deus dizendo: viu então ela ali 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outro aos pés. Terceiro ensinamento dessa manhã a respeito da notícia de Jesus ter ressuscitado é que Deus se revela a quem Ele quer e quando Ele quer, de acordo com a sua soberania. Meus irmãos, Pedro e João entraram antes ali no túmulo. E o texto diz que eles olharam ali, viram os lençóis, mas a Bíblia não diz que eles realmente tiveram a convicção e saíram anunciando. Quem saiu anunciando a respeito da ressurreição foi Maria Madalena, foram as mulheres que estavam ali. Mas Deus decide se revelar em uma manifestação onde Ele apresentou os anjos ali para aquelas mulheres. Ela viu aqueles 2 anjos ali dentro. Pedro e João viram apenas os lençóis. Os anjos, possivelmente, provavelmente já estavam ali, mas eles não foram vistos. Mas Deus revelou a elas aquela notícia, aquela presença dos anjos. E Deus se revela para a gente no tempo dele. Isso nos dá esperança, dá certeza de que: Senhor, eu queria tanto uma resposta rápida, imediata, de pronto. Eu não queria esperar, mas o Senhor tem o tempo dele. E você que está orando por um parente, você que está orando por um irmão, por um filho, saiba, Deus tem o tempo soberano dele. E no tempo dele há de se revelar, de acordo com o propósito, a soberana vontade dele. Se assim, aquele que o Senhor já planejou, o elegeu. Nós
podemos descansar que a resposta do Senhor vem no tempo do Senhor. Mas Ele não nos esqueceu. Deus se revela a quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele se revela aos nossos corações. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. O pioneiro da agonia, aquele que foi à frente, aquele que traçou um caminho e que nessa corrida perseverou e que nos coloca nesse caminho e que cuida de nós e que se revela para nós e diz: meu filho e minha filha, você não está sozinho. E ainda que você não consiga ver os anjos, coisas sobrenaturais, nós podemos ter a certeza que o Senhor Jesus é o clímax, o máximo da revelação de Deus para as nossas vidas. E essa é toda a notícia que nós precisamos. Nós não precisamos de um resultado de um exame dizendo: você está curado. Nós não precisamos de um documento dizendo: a sua dívida financeira humana já foi paga. Mas nós já temos os documentos dizendo: a sua dívida diante de Deus já foi paga, o seu coração já foi alcançado pela cura de Deus. E ainda que nossos olhos se fechem nesse mundo, nós já recebemos de Deus a revelação que nos diz: o Senhor nos alcançou, o Senhor se mostra para cada um de nós. E o texto segue dizendo, versículo 13 e versículo 15, então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Maria Madalena parece não ligar para o fato de terem 2 anjos diante dela, tal era a angústia do coração dela. 2 anjos se revelam, cheios de glória, cheios de majestade ali, com vestes brancas, resplandecentes, e tal era o coração dela, angustiado, que os anjos falam com ela: mulher, por que você está chorando? Eu não estou nem aí se vocês são anjos, eu quero saber do meu Salvador, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E então no versículo 15, nós vamos ouvir a mesma pergunta novamente, quando diz, Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E essa é a palavra de Deus que nos convoca e nos convida a perguntar para nós mesmos: por que você está chorando? Por que essa situação mexe tão profundamente com o teu coração? E eu louvo a Deus porque nessa igreja, quando em vez, irmãos amados me perguntam: pastor, por que o senhor chorou? Por que o senhor tem chorado? E eu vejo isso como um cuidado de Deus para as nossas vidas, quando a gente olha uns para os outros e fala: olha para o teu coração, coloca isso diante do Senhor. Talvez esteja confuso, mas o Senhor nos convoca a tomar consciência a respeito dos motivos da nossa dor. Por que o que falaram para você evocou coisas da tua alma, da tua história, e foram traduzidas em lágrimas, em sofrimento? Mulher, por que você está chorando? E lembrem, toda vez que a palavra de Deus repete termos, é porque ela quer destacar, trazer a relevância daquilo dali, e nos convocar também a olhar para a gente: por que a gente chora? O que na tua história traz dor, sofrimento? Qual assunto que você lembra dele? Qual tema que você, quando traz a memória, traz dor para você? E entender que no final das contas, essa dor, esse sofrimento, as coisas que não se encaixam exatamente, essa tristeza, são causadas por causa da nossa separação com Deus. Porque quando o pecado entrou, ele trouxe morte e sofrimento. Por que a gente chora? Porque a gente vive num mundo desmantelado, corrompido, quebrado pelo pecado, em que a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Porque as pessoas falam uma coisa
e eu escuto outra e cai no meu coração de uma forma diferente, porque o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Essa é a doutrina da depravação total. E então, pela graça de Deus, nós conhecemos essa doutrina e podemos olhar para o nosso coração e falar: por que eu estou chorando? Por que isso me afeta tão profundamente? Por que isso me traz tanta tristeza? E no final das contas, é porque a gente, ainda que saiba na nossa mente que o nosso Redentor vive, o nosso coração duro, a nossa cerviz dura, ela parece ignorar esse fato. Mas quando nos é revelado, quando o Senhor traz essa informação, não só para a nossa mente, mas para o nosso coração, a gente pode falar: Senhor, é verdade, tem sofrimentos, tem choro, tem tristeza, e não é pecado, não é errado. Deus não repreende a gente pelo fato da gente chorar. O próprio Senhor Jesus, Ele chorou quando viu um túmulo fechado e dentro do túmulo o seu amado amigo Lázaro. Esse menor versículo do Novo Testamento diz que Jesus chorou, porque a consequência do pecado estava na vida daqueles que Ele amava. Por que você chora? No final das contas, o Senhor nos convida a olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e se há pecado, confessar, mas ter consciência de que a gente vive nesse mundo desmantelado pelo pecado. Enquanto estivermos nessa caminhada, nessa corrida, nesses passos até a glorificação, lidaremos com essas coisas, mas temos a convicção da graça de Deus nas nossas vidas. O texto segue dizendo, no versículo 16, Jesus então responde àquela mulher, não do jeito que ela queria uma sentença: o corpo de Jesus está em tal lugar, mas ele diz uma palavra apenas. Versículo 16 diz: Jesus disse: Maria. E ela então, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Diante da notícia da ressurreição, nós precisamos lembrar que Deus conhece o nosso nome e nos chama pelo nosso nome. Quando Jesus fala o nosso coração, quando Ele chama o nosso nome no meio da multidão, nós o reconhecemos. O mesmo Evangelho de João registra 11 capítulos antes, no capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Maria escuta a voz de Jesus quando Jesus fala com ela. Jesus já tinha falado com ela, é verdade, quando perguntou: por que você está chorando? Ela achava que era o jardineiro. Mas aqui Jesus intencionalmente, no tempo dele, fala: Maria, sou eu. Sou eu que estou falando. Não precisa mais chorar. Não de tristeza. Você pode chorar de alegria. Você pode chorar pela certeza de que, ainda que o sofrimento seja grande, há consolo, porque o seu Salvador e o seu Redentor está vivo. O Senhor conhece o seu nome. O Senhor conhece o seu sofrimento. O Senhor sabe das angústias da tua alma. O Senhor sabe quando você foi abandonado, quando fizeram mal contra você. Ele conhece o teu coração, a tua mente, a tua história melhor do que você. E Jesus estava falando com Maria Madalena, aquela que vivia opressa, cheia de demônios, mas que foi encontrada e alcançada pela graça de Deus. E nós não somos melhores do que Maria Madalena, nós fomos encontrados pela graça de Deus, o Deus que conhece o nosso nome e que nos chama pelo nome. Ele não nos olha no lote, no atacado, no meio da multidão, mas Ele conhece você, e essa é a notícia a respeito da ressurreição. Ele é o Salvador das nações, mas Ele é o Salvador do João.
da Maria, Ele é o Salvador de cada um daqueles que Ele graciosamente tem alcançado e conhece o nome. E a reação de Maria é dizer: Senhor, meu mestre, Rabone, eu não sei de nada, eu sou ignorante, e é o Senhor quem é o mestre e que tem o conhecimento e o domínio sobre todas as coisas. Perdoa a minha ignorância, a minha falta de fé. O Senhor já havia falado que ressuscitaria, que o Senhor estaria vivo, mas meu coração ainda estava adormecido. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a palavra de Deus, que não apenas comunica a nossa mente, mas traz o poder da ressurreição ao nosso coração. Continua caminhando, meu irmão. Fica firme, minha irmã. O Senhor está olhando para você, te chama pelo nome e continua a segurar na tua mão. Versículo 17, ele vem dizer: Jesus então continuou dizendo: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Jesus, graciosa e misericordiosamente, depois de falar o nome de Maria, faz um resumo teológico, um mini compêndio de teologia e de amor ali, e de comissionamento, e é tudo ao mesmo tempo junto, na profundidade de cada palavra de Jesus. Ele diz: não me segura ainda não é o tempo de eu subir ao meu Pai, eu ainda tenho coisa para fazer nesses 40 dias, um intensivo. Ainda vou falar com vocês, a gente vai ler isso lá no livro de Atos, quando ele fala para eles: olha, vai descer o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, mas vá até os meus irmãos. E nesse compêndio de teologia ele diz: vocês são meus irmãos, e Ele é o meu Pai, o nosso Pai. E o relacionamento não é mais de um Deus distante, mas é um Deus que se revela como Pai e diz: você é meu filho, você é minha filha. Eu sou para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. É um Deus que não desiste dos seus filhos. E ele, então, finalizando esse texto, no versículo 18, diz: então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. E o que ela anuncia? Eu sou testemunha, eu vi o Senhor. E então ela contava o que Jesus lhe tinha dito, todas essas coisas. Maria então se torna a primeira testemunha a respeito da ressurreição de Jesus. Quando Jesus reúne-se com os discípulos, antes de ser elevado às alturas, assunto aos céus, ali em Atos capítulo 1, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós e serão minhas testemunhas. E eles vão testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus. E o Senhor comissiona a mim e a você também a sermos testemunhas do milagre, da ressurreição dele. Deus nos comissiona também a dizer: meu filho, minha filha, no seu trabalho amanhã, na sua vizinhança, no dia de hoje, no meio dos seus parentes, o testemunho, a forma como você vive, a forma como eu trabalho na sua vida e levo você a viver, há de testemunhar, e as pessoas perguntarão: por que você reage assim, diante dos sofrimentos, dos choros, das angústias da vida? E o testemunho de cada um de nós precisa ser e pode ser, e Deus nos fortalece para ser, porque o meu Redentor vive. Porque eu sei que é bem verdade que a gente tem sofrimentos nesse mundo, mas eles são passageiros, transitórios. Eles fazem parte da agenda de um Deus amoroso, o meu Pai, que cuida de mim. E que a minha leve e momentânea tribulação não podem se comparar com a glória do porvir, porque o meu Jesus vive e Ele ressuscitou. Ele me chamou pelo nome. Para encerrar essa mensagem, eu quero ler o texto
do Evangelho do Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 43, o livro do profeta Isaías é o livro que faz mais referências a Jesus, ao Salvador, a chegada do Messias. E no capítulo 43 parece haver uma profecia e um resumo de tudo que nós lemos aqui. Isaías 43, 1 diz: mas agora, assim diz o Senhor que o criou. Esse é o chamado de Deus, o anúncio de Deus. Assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente, a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue ao Sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Sim, aqueles que eu formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Traga todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, para que se ouça e se diga, é verdade. Versículo 10, já profetizado em Isaías: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O Senhor ressuscitou. Ele te chamou e disse: você é meu. Ele te chama, te convoca e te dá poder para que você seja testemunha da ressurreição dele. Amado, amada do Senhor, guarde no seu coração e na sua mente essa verdade, se apegue a ela, diante das lutas, quando passar pelas águas, pelo fogo, o Senhor estará contigo, em nome de Jesus.